Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. A solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que celebra nesse dia, é transferido no Brasil para o domingo. Quem reconhece que foi infinitamente perdoado tem a obrigação de estar sempre disposto a perdoar. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 até o versículo 1 do capítulo 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala do perdão. Perdão que recebemos de Deus. Essa é a primeira coisa que não devemos esquecer. Nós fomos abundantemente perdoados por Deus. E assim, perdoados, devemos também oferecer esse perdão aos outros. O primeiro devedor dessa parábola é, na verdade, eu, você, cada um de nós, pois fomos perdoados de uma quantia imensa. Nossa dívida para com Deus era tão grande e impossível de ser paga. Isso é que falta, às vezes, ao nosso entendimento, ao nosso coração, a gente reconhecer a grandeza do pecado que fomos perdoados. A gente reconhecer que, se Jesus não tivesse pago
preço do nosso pecado, do pecado da humanidade, nós não receberíamos a salvação. E as pessoas às vezes acham isso irrisório demais. Mas eu não tenho nada com isso, foi Adão e Eva que pecou, eu não sei o quê, e etc e tal. E não conseguem assumir e aceitar a grandeza do pecado. Porque sim, o pecado, ele ultrapassa o tempo e o espaço. Então, todo pecado que nós fazemos hoje, ele se tornou culpa da morte de Cristo. E a morte redentora do Senhor, ao mesmo tempo, nos lava, nos purifica e nos perdoa. Como não temos ou não teríamos o que pagar, o que é que nós devemos fazer? Ensina Jesus. Devemos nos lançar aos pés do Senhor, suplicando piedade. Como somos pecadores e não temos condições nunca de pagar a misericórdia que Deus nos oferece e de pagar a questão do que nós fazemos do nosso pecado, então nós precisamos clamar a misericórdia de Deus. Precisamos pedir que Ele tenha compaixão, tenha piedade de nós. Todo tipo de pecado que nós fazemos, não teremos e não teremos condições de reparar dignamente a Deus. Por isso, precisamos confiar a misericórdia do Senhor. E podemos nos aproximar do Senhor com toda confiança, com confiança ilimitada, porque Ele é Pai e Ele quer a nossa vida e a nossa salvação. Deus nos perdoa, mas espera que sejamos também capazes de perdoar os outros que nos devem pequenas quantidades devido às suas pequenas falhas. Se formos comparar, e é isso que Jesus quer mostrar aqui, a grandeza do nosso pecado, da nossa dívida para com Deus e o irrisório que é o pecado dos outros contra nós, então são pequenas coisas e às vezes nós não percebemos isso. O que dificulta as pessoas de perdoar os outros é de fato a soberba. A soberba envenena o nosso coração. Nós nos indignamos com as ofensas recebidas, mas esquecemos das ofensas praticadas. Ficamos apegados a emoções e a certa honra que julgamos possuir. E vamos então nesse ciclo de dificuldade de perdão. A soberba é um veneno que nos leva a pensar que somos o centro do mundo e a esquecer que de fato nós somos pecadores miseráveis e que precisamos do perdão, da misericórdia de Deus. Senhor Jesus, queremos aos vossos pés pedir a luz e a força do teu Santo Espírito para compreendermos este ensinamento. Devemos perdoar 70 vezes 7. Devemos e precisamos reconhecer a grandeza do nosso pecado, a grandiosidade do perdão que recebemos através da vossa morte gloriosa e ressurreição. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a graça de vencer o pecado. Arranca do nosso coração toda soberba e ensina-nos a ter um coração capaz de perdoar o semelhante. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.